Olá, muito boa tarde. A gente fala aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, como é o caso de hoje, os vereadores votam e apreciam alguns documentos. São eles requerimentos, indicações, moções e os diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público, que envolvem não só o dia a dia da nossa cidade, mas também de toda a população. Nas quintas, o trabalho é um pouquinho diferente. Ao invés dos documentos, os vereadores votam e apreciam projetos de lei, emendas, leis complementares e, só para reforçar, enquanto houver o risco de contágio com o coronavírus em função da pandemia da Covid-19, a galeria da Câmara vai estar fechada para a segurança de toda a população. Sendo assim, como que você acompanha os trabalhos aqui em plenário? Pela TV Câmara, é claro, e também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você confere informações em tempo real sobre a sessão, e já no nosso canal do YouTube você também confere a transmissão ao vivo da sessão e tem aí também à disposição matérias, reportagens, programas, tudo isso produzido por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um breve intervalo e já retorna com mais informações sobre a sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Esdras Andrade, vereador Lino Bispo, vereador Zé Luiz, vereador Wagner Balieiro, vereador Sérgio Camargo, vereador José Dimas, vereadora Dulce Rita, vereador Dilermando Diede Alvarenga, vereador Marcão da Academia, vereadora Flávia Carvalho, vereador Dr. Elton, vereador Robertinho da Padaria, vereador Roberto do Eleven. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos temas regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho a este microfone, antes de colocar lá o meu tempo reservado à tribuna, mas para solicitar um minuto de silêncio em função do falecimento do senhor Miguel Luiz Martins, conhecido popularmente aí como o senhor Miguelzinho. Era morador ali do Conjunto Integração, muito conhecido em nossa cidade por muita gente, pelos trabalhos que ele sempre fazia à frente de grupos de oração, de todo acompanhamento junto a muitas pessoas, comunidades. Em especial, ultimamente, ele estava fazendo as atividades ali, os encontros ali na Capela São Miguel, inclusive aqui na região central. Era uma pessoa muito querida e que veio a falecer e que a gente está aqui no sentido de render algumas homenagens a essa pessoa que fez muito por muitas famílias aqui em nossa cidade. Também queria solicitar um minuto de silêncio para o senhor Francisco Ribeiro da Silva, conhecido como senhor Chico,
que foi o fundador da Sociedade Amigos de Bairro, lá do Jardim Maracanã, Olímpia, Brasília, e depois virou a SABS ali da região da Vila Tesouro. O seu Chico foi uma pessoa extremamente lutadora ali naquela região, participou praticamente de todos os movimentos e organizações para levar pavimentação, água, rede de esgoto naqueles bairros nos anos 80, e veio a falecer essa semana também. Então, por isso, solicito um minuto de silêncio também, em virtude do passamento aí do senhor Francisco Ribeiro da Silva. Palavra ao vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero, na noite de hoje, só comunicar aos nobres vereadores que protocolei um requerimento e preciso da assinatura daqueles que quiserem assinar o requerimento em conjunto. Nós sabemos que o nosso governador, no dia 10, ele vai falar um pouco sobre o decreto dele, que tem vigência até o dia 10. O meu requerimento é pedindo que o governador possa olhar o Estado de São Paulo, separar o Estado por regiões, porque não é uma unanimidade a situação do coronavírus, não é igual em todo o Estado de São Paulo. Inclusive, a nossa cidade, ela tem índice muito favorável. Então, o meu requerimento, solicitando ao governador que possa, nesse novo decreto que ele vai fazer, ele flexibilizar e deixar com que algumas regiões do Estado de São Paulo, no nosso caso, a região do Vale do Paraíba, e algumas cidades, com uma possibilidade maior de uma flexibilização do comércio, com segurança, com as restrições de uso de máscaras, de álcool gel e tal, para que a gente possa sair dessa situação bastante difícil que se encontra o povo joseense. Então, os vereadores que quiserem assinar, podem me dar um toque que assina junto comigo esse requerimento, ok? É isso, presidente. Só reiterando as palavras do vereador Lino Bispo, também espero, viu, vereador? Também espero que o governador deixe de ser teimoso, viu? A verdade deixe de ser teimoso e saiba, de fato, diferenciar, né, cidades, regiões, uma da outra, né? Então, eu não, tenho certeza absoluta que o comércio local está sofrendo demais, tanta gente aí desempregado, né? E sendo que pode flexibilizar, sim. Eu acho que é muito, ele está sendo muito vaidoso nessa questão dele insistir que os comércios fiquem fechados, né? Sendo que pode muito bem, com critérios, voltar então trabalhar, para que as pessoas possam trabalhar, para que o dono do comércio não venha à falência. Quantos empregados estão aí parados porque os comércios estão fechados, né? Poderia muito bem flexibilizar nossa cidade e região. O índice está realmente bem baixo, está bem controlado, muito diferente da capital, mas ele insiste, então, espero que agora, dia 10, quando esse decreto vencer, que ele tenha sensibilidade, eu espero que ele tenha sensibilidade de olhar com carinho regiões que pode flexibilizar, que as pessoas possam, de fato, voltar a trabalhar. Como acordo de liderança, agora passaremos ao horário do pinga-fogo. Primeiro orador inscrito é o vereador Lino Bispo, por um tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, eu volto a essa tribuna na noite de hoje, senhor presidente, para trazer novamente uma situação que nós estamos aí acompanhando a nível nacional, a nível de Estado e também a nível local. Nós, como representante da população aqui nessa casa, nós precisamos estar atentos ao clamor da população.
E eu trago nesta noite, senhores vereadores, o depoimento de um comerciante, podemos dizer um pequeno empresário na nossa cidade, que faz um apelo para a nossa cidade. Queria pedir para o menino colocar para nós. Gostaria que vocês pudessem, assim, refletir, analisar um pouco o que esse comerciante traz para nós, representando inúmeros comerciantes da nossa cidade. Olá, aqui é o Lucas Avalucci. A Avalucci é uma empresa de lojas de calçados que está há mais de 25 anos aqui em São José dos Campos e ela foi criada pelos meus pais. Mas como continuar nesse negócio com a pandemia que estamos vivendo, com as restrições que estamos tendo limitadas pelo nosso governo? É certo que a Covid-19 ela é uma doença altamente transmissível, mas estamos adotando as medidas de segurança que os órgãos da saúde têm nos falado. Nossas lojas já estão equipadas com álcool em gel, nossos funcionários eles usam máscaras constantemente. Mas outra coisa que tem me preocupado muito é a miséria e a fome das pessoas. Como fazer para solucionar a miséria e a fome das pessoas, uma vez que o nosso trabalho está sendo limitado? Nós temos mais de 90% de redução das nossas vendas. Os nossos clientes já estão deixando de nos pagar porque eles estão também limitados. É certo que as nossas vendas é no crediário, que é o carnezinho, e é um risco nosso. Mas diante de uma pandemia dessa, como vamos fazer? A Avalucci hoje tem mais de 120 funcionários. Nós somos responsáveis por 1.000 refeições diárias. São 30.000 refeições nas mesas de pessoas aqui de São José dos Campos. A gente precisa continuar a trabalhar e a vender. Eu peço a você hoje que está aí me assistindo, você político que está ouvindo as minhas palavras, me responda. O que eu devo fazer para gerir o meu negócio, uma vez que eu não tenho mais receita, uma vez que eu não tenho mais de onde tirar dinheiro? O que eu devo fazer? Pois é. O que eu devo fazer? Ele pergunta para nós e nós perguntamos àqueles que nos governam. No caso aqui estou falando do senhor governador João Dória, que deve olhar para o estado de São Paulo com um olhar clínico mesmo, buscando os índices de periculosidade em diversas regiões. E o próprio ministro da Saúde, já falei aqui, ele disse que o Brasil vai sair dessa situação regiões por regiões, cada um no seu tempo. E a nossa cidade está mais do que provado. O próprio prefeito, no decreto que ele protocolou, ele justifica por que ele fez aquela flexibilização que era para ser a partir do dia 27. E aqui nós temos uma matéria da Secretaria de Saúde que vem trazer dados da nossa cidade, de São José dos Campos. Vamos acompanhar. Mas São José... Isso é matéria de hoje da Vanguarda. Vanguarda. HM, e esse, graças a Deus, está tranquilo. Porque nós, inclusive, aumentamos os leitos, né? Então, vamos explicar, por exemplo, na rede pública, né? Como é que está a ocupação hoje? Que eu acho que isso já dá um parâmetro da situação na cidade. Nós estamos hoje, nessa data, com uma pessoa de caso positivo, que está na UTI, não tem nenhum na enfermaria Covid, e na parte de suspeitos, tem 3 pessoas na UTI e são 12 na enfermaria. Então, assim, se a gente for pegar só a ocupação de leitos no nosso HM, ele continua e permanece bastante baixo, sem nenhuma preocupação imediata. Maravilha. Maravilha. Graças a Deus, maravilha. Agora, o que nós podemos fazer? Nós vamos continuar engessados do jeito que nós estamos, matando o emprego das pessoas? Nós temos que tomar cuidado, é lógico que temos que tomar cuidado. Inclusive, de uma maneira particular, eu posso dizer aos senhores, a partir de ouvir o governador falar, vai ser obrigatório o uso de máscaras, eu acho que está no caminho certo, é isso mesmo. A máscara é uma segurança, vamos usar a máscara. O álcool gel é a segurança, vamos usar. Vamos fazer com que os comerciantes possam ter essa consciência. Vocês abrem, mas não podem ter nenhum cliente dentro do seu estabelecimento que não esteja
com as devidas precauções de segurança. Mas nós não podemos deixar o comerciante da nossa cidade acabar com os empregos. Vocês acabaram de ver aqui, é 120 empregos que gera esta loja. Imagina quantos fechados e até quando eles vão aguentar. Ele disse assim, olha, eu não tenho mais dinheiro para pagar o funcionário. Eu não tenho mais dinheiro para deixar esse cidadão levar o alimento dele para casa. Agora pensa naquele funcionário que está ali preocupado. O que eu vou fazer desempregado? Será que nós vamos, então, parar diante dessa situação? Eu acredito, assim, que nós precisamos levantar a cabeça. Levantar a cabeça e buscar soluções, buscar saídas, para que a gente não mate a economia da nossa cidade. E como a gente aqui tem, comprovadamente, índice que dá para nós essa segurança. Portanto, na noite de hoje, eu estou protocolando um requerimento que partir com os senhores vereadores que quiserem assinar o requerimento, tá certo? O vereador Zé Luiz assinou, o vereador Valdir Alvarenga, né? Não sei quais mais os vereadores que assinaram, mas esse requerimento está assim na direção de que o governador do estado possa não só querer ocupar leito em São José, não querer usar a estrutura de São José, mas ele precisa olhar para os empregos de São José, para o pai de família de São José que está aí clamando, eu preciso trazer para dentro da minha casa a alimentação. Então, senhores vereadores, eu peço aqui aos senhores que se quiserem assinar o requerimento, está aí à disposição, mas que não assinarem, que votem favorável a esse requerimento, porque é uma solicitação ao governador João Dória que ele possa, então, flexibilizar, deixar os prefeitos, diante da sua realidade, ter uma ação local. E nós só não estamos, a partir do dia 27, numa nova situação em São José, porque o decreto estadual, ele travou, ele engessou o nosso município. Mas nós vimos aqui, através de um pedido que nós fizemos ao prefeito, e o prefeito Felício, então, fez o decreto, mas esbarrou pela a questão da autossuficiência do decreto do Estado com relação ao município. Então, senhores vereadores, nós precisamos pensar. Inúmeras pessoas estão aguardando uma solução para que a gente possa, com segurança, voltando à normalidade, indo dia a dia buscar a sustentação da nossa família. Eu estou aqui falando, defendendo o comerciante, sim, mas porque defendendo o comerciante, nós estamos defendendo o emprego, nós estamos defendendo a situação do pai de família, que está hoje ali clamando por uma volta. É lógico, como eu já disse, temos que ter a responsabilidade, temos que ter o compromisso do cuidado, mas não podemos ficar engessados, nós não conseguimos. O nosso país, o nosso Estado, ele não está em condição. Olha, por exemplo, a fila nas caixas econômicas, onde o cidadão vai buscar R$600. O que ele faz com R$600? Está ajudando? Lógico que está ajudando. Mas R$600, senhores vereadores, o que faz com isso? Não é? É muito pouco, o nosso povo precisa de mais. Então, o nosso requerimento é no sentido de que o governador possa fazer um decreto onde ele não engesse os municípios e, no nosso caso, que deixe a nossa cidade com a nossa responsabilidade, inclusive do prefeito fazer regras locais para que o nosso comércio volte. Eu não estou falando aqui para voltar às praças de alimentações, não. Eu estou falando para voltar o emprego do dia a dia, para deixar o pequeno comerciante abrir, pelo menos para ele ter a sustentação da sua família. É isso que eu estou defendendo. É o emprego do joseense que eu estou defendendo. E conto aqui com a participação e a colaboração dos senhores. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Roberto do Eleve. Presidente, só completando aqui o que o vereador que me antecedeu falou, que o uso de máscara é muito importante. No último dia 27,
queria parabenizar a Prefeitura de São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute. No dia 27, ele começou a distribuir máscaras no transporte público, estendeu essa distribuição para a Caixa Econômica Federal, para as lotéricas, onde a população está indo receber esses R$600. Então, eu queria deixar aqui meu registro de parabenizar o prefeito Felício Ramute e a Prefeitura de São José dos Campos. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito para falar, vereador Wagner Balieiro, com tempo de 5 minutos, podendo ser mais 5. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e a todos que nos acompanham nas redes sociais, TV Câmara, ouvindo aqui algumas falas dos colegas vereadores, lembro que essa semana algumas pessoas vieram perguntar para mim se era bom ou se era ruim usar cloroquina. Eu falei, não sei, não sou eu que vou definir se é bom ou se é ruim. Quem define isso é o médico, é o cientista que vai fazer os estudos e verificar se isso é o correto. Aí perguntaram sobre a questão do isolamento, é necessário ou não é? Eu acho que você tem uma discussão que tem que envolver ciência, tem que envolver estudos técnicos e tem que ser feita de uma maneira onde a gente possa ter a melhor medida para atender às necessidades do aspecto sanitário, de saúde pública e, ao mesmo tempo, ajudar a economia, ajudar na questão social. Não adianta a gente, no nosso achismo, ou tentar transformar a questão do isolamento, se vai ter ou se não vai ter, qual o grau dele, dentro de uma política partidária, de uma briga de torcidas. Não é isso. Nós precisamos trabalhar essa discussão do isolamento dentro de parâmetros técnicos, dentro daquilo que a ciência determina. Porque um erro nesse aspecto, pode já ter acontecido diversos erros aí em alguns locais, pode custar muito mais caro lá na frente, tanto na questão de número de vidas, como também na questão econômica. Uma medida feita de maneira atrapalhada, muito rigorosa ou muito flexível, pode trazer essa diferença. Então, faço aqui sempre, quando tenho os comentários, junto com a população, com comerciantes, com vários conhecidos que estão perguntando a nossa opinião, eu fico sempre tentando levantar estudos, informações, seja de institutos, de universidades, de área, de gente representando da saúde. Agora, o que cabe a gente? Nós, vereadores, pessoas que estão aqui representando o Poder Legislativo e que pode trabalhar com a questão da política, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, enquanto não se define os caminhos para melhorar essa questão da saúde, nós temos, sim, uma responsabilidade muito grande com relação aos recursos que vão sendo utilizados, seja para a saúde, seja para a questão social e também até para incentivo de economia. Por várias vezes, já vi essa tribuna falando dos exemplos de outras cidades, de incentivo a comerciantes, de incentivos ao micro e pequeno empresário, das medidas sociais que estão sendo realizadas em outras cidades. E o que São José dos Campos está fazendo? Qual a dificuldade de São José dos Campos e do prefeito de comprar pelo menos uma cesta básica para entregar para a população, que até agora não comprou nenhuma? Fica usando do Fundo Social de Solidariedade com doações da população, mas a prefeitura não comprou nada, zero, mesmo tendo documentos até inclusive assinado e aprovado por todos os vereadores desta casa. Mesmo tendo exemplos de diversos municípios do Brasil, municípios maiores, municípios menores, fazendo ações sociais, aqui não fez absolutamente nada. E aqui, eu quero colocar que, enquanto ainda não chega a cesta básica do Estado, porque já que São José não compra, daqui a pouco vai chegar aqui, pelo governo do Estado, algumas cestas básicas, porque já está até com um convênio assinado, não tem o prazo, não tem a quantidade, mas em algum momento vai chegar. Mas eu quero falar aqui de alguns exemplos de algumas outras cidades. São Bernardo do Campo, por exemplo, entregou 1.500 kits de alimentos para transporte escolar.
entregou 1.725 kits de alimento para merendeiras, 764 kits de cesta básica para profissionais da área de limpeza e cesta básica para todos os ambulantes da cidade, isso em São Bernardo. Da mesma maneira que lá foi feito um vale-merenda para ser entregue a todos os estudantes da rede de ensino municipal no valor de R$ 85. R$ 85. E aqui quero lembrar que o valor do aditamento da SHA, de mais de R$ 8 milhões, equivale a 2 meses de vale-merenda para todos os estudantes de São José, para a rede de 67 mil alunos, incluindo creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA. Daria para ter 2 meses de vale-merenda, para que a gente não pudesse ter aquela vergonha da gente ver algumas escolas, parece fila da fome, porque fica aquele monte de gente amontoada para pegar marmita. Muitas crianças que moram longe, por não ter o transporte escolar, não têm direito a essa marmita, e a gente está vendo aqui muitos municípios fazendo. Eu citei São Bernardo, mas agora eu vou falar do município de Santo André, que também tem 77 mil alunos na rede de educação lá. Lá não está fazendo vale-merenda, mas entregou um kit de alimento e tanto de alimentação como de limpeza para todos os alunos da rede. Lá também entregou a cesta básica para todos os ambulantes, taxista e transporte escolar. Cidade de Santos também está entregando kit cesta básica para todos os alunos da rede municipal. Cidade de São Caetano, vale merenda de R$ 90 para todos os alunos da rede municipal de educação. Para não ficar só em cidades da região metropolitana, basta olhar aqui o nosso vizinho, cidade de Jacareí. R$ 100 de vale merenda para alunos na creche e R$ 60 para quem está na pré-escola e no ensino fundamental. Cidade de Diadema, kit alimentação para todos os alunos da rede municipal. Cidade de Leme, uma cidade pequenininha no interior de São Paulo, kit de alimentação para todos os alunos. São José do Rio Preto, também kit de alimentação para todos os alunos. Lorena, auxílio emergencial para a população mais carente da cidade, auxílio municipal. O que São José dos Campos fez? Agora tem aqui a planilha. Que planilha é essa que está aqui? É a planilha das receitas arrecadadas de São José dos Campos. O primeiro quadrimestre de 2020, que agora terminou o mês de abril, nós tivemos esse ano, em valores absolutos, uma arrecadação maior que o ano passado. R$ 943 milhões arrecadados no município de São José, contra 939 do ano passado, nos 4 primeiros meses desse ano. Cadê o auxílio social? Cadê a cesta básica? Cadê as medidas emergenciais para ajudar a população que está sofrendo com essa questão dessa crise? Não é ficar aqui fazendo debate se vai ou não vai, não, porque isso eu acho que é a ciência. Mas cadê o papel do prefeito, já que tem que ficar em casa enquanto não muda o decreto, para ajudar a população, para ajudar o comerciante, para ajudar o empresário, o microempresário? Olha o exemplo de várias cidades. Nós fizemos um documento com 18 propostas de exemplos de vários municípios. Não inventamos nenhuma proposta, só exemplos de outros municípios que poderiam ser aplicados em São José. E diferente de outras cidades, e é uma surpresa positiva, quando eu vejo que São José, nessas planilhas aqui, teve uma arrecadação em valor absoluto, total, maior que o ano passado. Por que não usa? Por que não muda as prioridades, sabendo que nós estamos numa crise que pode causar vários problemas para a nossa população? Falta iniciativa, falta coragem de fazer medida para a população que mais precisa nesse momento. Além dessa questão do orçamento, é importante a gente ter claro aqui, eu vi, semana passada foi votado e aprovado no Senado Federal, aquele auxílio emergencial para estados e municípios. 120 bilhões que virão através daquele projeto de lei complementar 39 para auxílio do Estado e municípios. Desses 120 bilhões, parte virão aqui, também virá para os municípios. Só da parte fixa, São José, mesmo tendo aumento de receita aqui, vai receber mais de 88 milhões, mais de 88 milhões.
88 milhões de lá. Além disso, e aqui eu acho que é importante um alerta, porque aquele projeto, além de colocar um valor maior do que foi a perda da cidade, então São José vai receber muito mais do que perdeu em termos de arrecadação, tem lá a possibilidade de fazer um duro ataque ao servidor público, quando possibilita a cidade a não pagar a cota patronal do Instituto do Servidor, quando possibilita a cidade a não pagar a parcela das dívidas que tem junto ao Instituto. Só a cota patronal e mais a parcela da dívida junto ao Instituto, até dezembro de 2021, representa mais de 220 milhões de reais. Se você somar 220 milhões de reais mais 88 milhões, nós estamos falando de 308 milhões de reais que nós vamos ter em nossa cidade, além do orçamento, e com grande parte dele de livre movimentação, para ser usado. Com toda essa previsibilidade de recurso, principalmente esses 88 milhões, porque a questão de tirar dinheiro do Instituto a gente não pode deixar acontecer agora. São José não tem motivo para fazer isso. Conclua, vereador. Nós precisamos, já concluindo, senhor presidente, das medidas agora, do que vai ser feito para ajudar a nossa população. Recurso tem, medidas e exemplos existem, e tem condições de serem feitas. Se tantos municípios estão fazendo, se tem tantos lugares, até com orçamento menor que o nosso, que está fazendo, é hora de São José dos Campos começar a agir para ajudar a nossa população. Próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, com tempo de 10 minutos. Bom, obrigado, presidente, obrigado por todos que nos acompanham aqui. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto bem importante, e não é sobre agora o coronavírus, né, vereador Zé Luiz? Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso momento do Maio Amarelo. Apesar de estarmos vivenciando um problema sobre o coronavírus, nós não podemos deixar e nos esquecermos de outras pautas importantes. Durante alguns anos nós temos falado bastante sobre um tema importante, que é a prevenção de acidentes. E maio foi estabelecido, então, um momento para discussão e abordagem de orientação para a redução de acidentes e traumas automobilísticos. Essa campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, em 2019, a gente coletou vários dados que foram feitos por meio da Polícia Rodoviária Federal e foram registrados 290 mil acidentes em rodovias federais, sendo 12 mil com vítimas fatais. Lembramos que a quantidade de vítimas fatais ela é muito importante no meio das rodovias, e envolvendo também os demais traumas, nós temos um índice que também nos assusta, assim como assusta as mortes pelo coronavírus. As mortes nas nossas rodovias brasileiras aumentam em cerca de 8% na época do carnaval. E por causa disso, a gente tem falado bastante sobre a prevenção. Assim como no coronavírus, a utilização de máscara, do álcool gel, da lavagem das mãos, o uso de cinto de segurança, ele traz um maior índice de possibilidade de redução de gravidade nos acidentes. E de cada 10 atendimentos por acidentes no SUS, nós temos que 8 deles são causados por acidentes com motocicletas. E lembramos, então, do momento que estamos vivenciando, onde a quantidade de motociclistas trabalhando hoje por meio de aplicativos aumentou, e também, em virtude de ter um menor trânsito, também temos a maior possibilidade de acidentes mais graves. E, ao contrário do que temos visto, por muitas vezes, em todos os meses do ano, agora, nessa época, eu tenho acompanhado os trabalhos do SAMU e do GRAU,
e alguns acidentes graves, inclusive com colisões contra postes, arrancando postes, demonstram a velocidade com que as pessoas estão transitando no meio da nossa cidade. A ONU alerta que o trânsito mata por dia o equivalente a 7 acidentes de avião. E é a maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Então, desta maneira, a gente tem falado bastante sobre esse tema agora no mês de maio, não podemos nos esquecer em virtude da pandemia. Eu gostaria que vocês colocassem o primeiro vídeo, que é uma reportagem falando sobre o Maio Amarelo. A Federal lançou hoje uma campanha para diminuir o número de acidentes nas estradas de Goiânia. Quem conta pra gente, quem traz os detalhes é o repórter Honório Jacometo. Oi, Honório, boa tarde. Para você também, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. A ideia principal dessa campanha é desafogar as emergências dos hospitais e também a ocupação de leitos de UTIs que poderiam ser usados por doentes da Covid-19. Quanto menos acidentes nas estradas, principalmente aqueles acidentes graves, menor será a pressão no sistema público de saúde. Sem contar que os médicos, eles passariam menos tempo cuidando do paciente, né, do acidentado desses acidentes de trânsito. Além do que, essas pessoas que sofrem acidentes aqui nas estradas, elas ficam mais propensas, mais expostas à contaminação do coronavírus, porque quando elas são internadas, elas ficam expostas ao vírus lá no hospital. Muitos motoristas acreditam que houve um relaxamento na fiscalização aqui nas estradas, mas a Polícia Rodoviária Federal garante que a vigilância, que a fiscalização continua a mesma e, com ou sem pandemia, todo mundo já sabe, o motorista precisa mesmo obedecer às leis de trânsito. É o que a gente vê agora na reportagem em detalhes. Estradas mais vazias por causa do isolamento social. Mas a imprudência de muitos motoristas continua a mesma, como nessas ultrapassagens proibidas. O excesso de velocidade e a falta do uso do cinto de segurança também tem preocupado a Polícia Rodoviária Federal. A senhora viu a polícia e só puxou ele não está colocado no local correto. Apesar de ter menos veículos circulando nos 70 mil quilômetros de rodovias federais, o número de mortos nas BRs caiu apenas 3%, entre 11 de março, início do isolamento, e o dia 26 de abril. A quantidade de feridos caiu de quase 9.500 para 6.700 neste período de quarentena. Nos acidentes, a redução foi de 26%, mas o número ainda é considerado alto. Então, fica evidente que nós precisamos de uma mudança de comportamento de todos nós como indivíduos no trânsito. Por outro lado, é preciso uma mudança de comportamento e de política do governo na fiscalização, principalmente do excesso de velocidade. De olho nesses abusos, a PRF lançou o Maio Amarelo. Nas estradas, todo cuidado é tomado para garantir o distanciamento entre os agentes e os motoristas. Com ou sem pandemia, a lei de trânsito está valendo e você precisa estar atento. Não infrinja as normas de trânsito. Se você infringir, pode ser autuado ou pode envolver um acidente, pode machucar alguém ou até mesmo matar. E é o que não pode acontecer. Ou seja, respeite sempre as leis de trânsito com a pista cheia ou não. Alguns motoristas já entenderam o recado. Menos vítimas nas estradas podem significar menos sobrecarga nos hospitais, nesses tempos de novo coronavírus. Quanto mais cautela os motoristas tiverem nas estradas, vai diminuir a quantidade de acidentes nas estradas. Consequentemente, diminuindo os acidentes nas estradas, vão sobrar mais leitos nos hospitais que vão poder atender a demanda do Covid-19. Bom, em respeito também àqueles que nos assistem na TV Câmara, que são os surdos, eu vou demonstrar a retirada da máscara. A máscara ela precisa ser sempre retirada por meio das suas abas, e daí ela precisa ser acondicionada dentro de um saco plástico. Você não pode deixar a máscara dispersa ou solta nos ambientes. Então, dessa forma, eu tiro a minha máscara. Ao retirar a minha máscara, o ideal é que você utilize um álcool gel para fazer a limpeza da mão. Então, da maneira como eu estou fazendo. Em manipulando a máscara, colocando no rosto, retirando e acondicionando ela adequadamente, você deve utilizar o seu álcool gel.
Bom, esse movimento Maio Amarelo 2020 será focado basicamente nos meios digitais. E essas ações presenciais ou de campo, elas vão ser proteladas e transferidas para setembro de 2020, que também é o mesmo mês relacionado à prevenção ao suicídio. Então, nós vamos ter um mês com duplo cor amarela, tanto para setembro amarelo, falando do suicídio, como também falando da prevenção em acidentes. E nas redes sociais você pode acompanhar tudo isso. Eu queria que fosse colocado agora o segundo vídeo em relação a esta campanha. A nossa sociedade amadureceu bastante quanto ao uso de bebidas alcoólicas e direção. Mas nós hoje, a maior quantidade de índices de acidentes do trânsito ocorrem pelo uso do celular. Por isso, essa orientação está sendo dada a todos em virtude disso. Eu gostaria também que a Câmara Municipal passasse agora o vídeo informativo sobre o boletim epidemiológico dos casos de coronavírus que foi produzido pela TV Câmara aqui, e eu gostaria de colocar então esse vídeo para informação da população. Olá, estou aqui para conversar com vocês sobre o boletim epidemiológico de São José dos Campos. Hoje nós temos 549 casos suspeitos. Desses, 29 estão internados e 512 estão em isolamento domiciliar. Infelizmente, 8 óbitos suspeitos registrados até o dia de hoje. Dos casos confirmados, são 300 pacientes que testaram positivo para o Covid, 13 estão internados, 126 estão em isolamento no domicílio, tivemos, infelizmente, 14 óbitos confirmados, e 147 pacientes recuperados. Eles testaram positivo, ficaram 14 dias em isolamento e hoje não apresentam mais sintomas da doença. Então, isso é uma vitória para nós, os pacientes que estão conseguindo se recuperar do Covid. Nós mantemos a política de isolamento social, pedimos que todos vocês que podem ficar em casa continuem em isolamento, mantendo os cuidados de higiene, lavar com frequência as mãos com água e sabão. Quando não tiver água e sabão, usar o álcool gel. E agora com uma orientação, uma determinação pelo decreto do governador do uso de máscara quando sair de casa. Então isso passa a ser uma obrigação. Nós vamos fazer o decreto municipal para regulamentar essa ação, para que a gente normatize como que vai ser e aonde que vai ser a obrigatoriedade do uso da máscara, como ficou especificado pelo decreto do governador. Então, vamos manter o isolamento, manter o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, a higiene adequada das mãos, evitar tocar o rosto, para a gente continuar mantendo a curva de crescimento dos casos novos bastante achatada, para que a gente possa manter condições de assistência à saúde para todos que precisarem. Muito obrigado. Bom, falando ainda sobre o boletim, lembrar que nós temos aí recuperados 147 pacientes e de óbitos descartados, que foram pensados em Covid-19, mas foram descartados pelos testes, 32. Lembrando que eu tenho acompanhado os pacientes também no hospital e sinto também um aumento do índice de casos de pacientes que têm morrido por outras patologias, como o infarto, porque tem protelado buscar atendimento nos serviços pelo medo do contato com o coronavírus. Então,
precisamos lembrar, inclusive o que tem aparecido em alguns trabalhos, que é o índice de morte súbita aumentou em 5 vezes depois do coronavírus. Bom, num próximo slide, gostaria que vocês passassem, esse é o slide de ontem. Ainda para informação, né, eu falei um pouco sobre a máscara, eu retirei a máscara nesse momento, e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha que a máscara ela é essencial, está determinado pelo governo do estado, e a utilização dela, se você não a tem, você pode rapidamente fazer. Gostaria que vocês colocassem o último vídeo. No próximo. Essa aí é a minha filha mais velha. Sabe aquele paninho de limpeza? Esse aqui? Ele é grandão, normalmente ele vem dobrado. Aí eu corto ele aqui e dá pra fazer 2 máscaras. Quando corta ele fica assim. Aí tem outra dobrinha aqui que você dobra, ou você dobra no meio normal. Aí. Depois de dobrar, você vai, tipo, mais ou menos o tamanho que isso aqui é a máscara. Da agulha você coloca os elásticos. Normal, você deixa o elástico aqui. O outro elástico mais ou menos aqui. Sempre, mais ou menos centralizando, dividindo eles em 3. Aí você, tipo, segura aqui no elástico e dobra até a outra ponta do elástico, dá uma puxadinha, porque daí pra você agarrar na orelha. Faz a mesma coisa desse lado. Puxa aqui e dá pra você colocar aqui, ó. Você vai ter essa coisinha dobrada aqui no primeiro que você dobrar. Você deixa aqui e coloca esse aqui dentro, pra você não ter que ficar fazendo ele toda vez que você dobra. Não tem que ficar fazendo ele toda hora que você abre. Aí você dá uma puxadinha. Aqui tem que segurar pra você pôr. Eu vou pôr de ponta cabeça, porque aqui fica mais bonitinho. Daí você coloca aqui aqui. E fica assim. E uma coisa. A máscara, esse elástico aqui não puxa, então a sua orelha não fica assim, igual elástico de cabelo. E não fica fedendo igual a máscara normal. Tem cheirinho bom de limpeza. Bom, sou fã dessa menina, né? Bom, eu cheguei em casa, ela tinha gravado esse vídeo, eu acabei postando. Então, foi bem legal, porque a gente nota a facilidade que nós temos de realizar as nossas medidas de proteção. Por fim, eu só quero encerrar dizendo que, ainda sobre o coronavírus, nós tivemos a iniciativa de pedir informações ao Estado acerca dos leitos de UTI ocupados no Hospital Regional. Nós temos aqui na nossa região o Regional, em São José. Temos agora inaugurado também o Regional de Caraguatatuba. No de São José, nós temos 40 leitos de UTI, sendo que 10 desses são para pediatria, 30 para adultos, e 10 foram disponibilizados para o atendimento do Covid. E o que a gente nota é que nós temos pacientes vindos de outras regiões do estado de São Paulo, ocupando os leitos aqui. E a gente gostaria de saber exatamente, já que é um hospital regional, ele pode atender, de qualquer modo, outros pacientes de outras cidades, mas foi um hospital instalado para a nossa região da RM Vale. Então, eu gostaria de saber exatamente, junto ao governo do estado, quais são os leitos que estão sendo utilizados e de onde estão vindo esses pacientes. Nós podemos utilizar, inclusive, os leitos do hospital regional de maneira adequada, até para pensarmos na possibilidade de fazermos a reabertura, porque a diferença entre se podemos ou não abrir ou ter uma maior possibilidade de abertura do comércio seria a possibilidade de termos suporte na área de saúde. Então, eu gostaria de pedir, junto ao Estado, e a gente fez esse pedido acerca dos leitos ocupados na UTI do Hospital Regional. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador, doutor Elton. Dizer que a Câmara tem sido parceira, né, doutor, com relação aí à divulgação aí de todos os dados da saúde. A Câmara tem aí passado, divulgado os boletins diários, inclusive, aí, né, com os dados aí, com relação ao coronavírus, né, deixando à disposição aí através da TV Net, Canal 7, da 9 da Vivo, Facebook, enfim, nas redes sociais. Né, a Câmara tem sido parceira também da Secretaria de Saúde com relação à divulgação diária aí do coronavírus.
Próxima vereadora, para falar no tempo de 5 minutos, vereadora Amélia Naomi. Boa noite a todos e a todas. Pode começar, por favor? Olha, com muita tristeza que ontem tivemos a perda de 2 moradores, aliás, é um morador no bairro do Pinheirinho dos Palmares, e a Ana Lúcia, que trabalhava no Magnífica, que é ali do lado. Então, ontem foram 2 velórios, porque ela trabalhava no Magnífica, atendia os moradores do Pinheirinho dos Palmares. Então, ontem foram os 2 velórios de pessoas do Pinheirinho. Por favor, pode passar. Apesar das mortes registradas, que foram ontem, hoje, olha a fila no Pinheirinho para pegar a marmitinha. Vamos lá? Os moradores denunciam também que hoje a prefeitura anunciou a vacina, mas para aquela região foi só 51 vacinas, mesmo com todas as denúncias e com a situação que todo mundo sabe desses 2 moradores, uma moradora e o outro, e sabendo que tem lá no bairro mais 3 casos já identificados. Só um minuto que está escorregando aqui, vou tirar. Então, o Pinheirinho dos Palmares, que hoje conta com 5.000 moradores, só vai ter, mesmo com essa situação grave, 51 vacinas de H1N1. A prefeitura deveria, desde ontem, ter feito uma intervenção bastante radical lá na região, né? Pode passar, por favor? Então, aqui nós colocamos algumas propostas. Primeiro, que seja entregue urgente cesta básica para os moradores, porque a prefeitura, como disse o vereador Wagner, ainda do poder público, não da prefeitura, não foi nenhuma doação, teve doação de voluntários. E nós também não podemos esperar, vereador José Luiz, as cestas do Dória. Eu acho que o governo tem que ter essa responsabilidade, uma vez que nós temos lá uma comunidade bastante carente. A outra proposta é que tenha testes, né, e máscaras, que seja entregue máscaras para todos os moradores que são de baixa renda, né, são 2.000, nós temos 100.000 máscaras em São José, portanto, que seja feito um mutirão de máscaras. Também que seja entregue álcool gel para todos os moradores, para sair de casa, pessoal que vai de ônibus, não tem condições, muita gente desempregada. E que seja implantada uma política de geração de renda. Nós temos o CRAS ali do lado, pode fazer as próprias máscaras caseiras e a prefeitura comprar as máscaras caseiras para ser entregue ali naquela região. Não só isso, mas como outras políticas de geração de renda para aquela comunidade. É fundamental e importante que as equipes de vigilância epidemiológica vá até a região, porque, infelizmente, nós sabemos que tem moradores, mesmo que estão infectados, que já voltaram para a casa de conhecidos ou parentes aqui na região sul, no Campo dos Alemães. Então, aqui, não estou aqui para fazer nenhuma intervenção dizendo qual a família, mas é necessário que, na medida em que teve 2 pessoas da região no dia de ontem, ter uma intervenção bastante centralizada, né, porque são pessoas que precisam de respeito do poder público. Falei com o Marrom ontem, que estava muito preocupado, recebi um telefonema da Wanda Siqueira, que trabalhou na Fundas, foi diretora, também tem um trabalho no Pinheirinho. Ela ligou para o vereador Wagner Balieiro, falou com a Juliana, comigo, e eu pude perceber que, aliás, ontem nós não fizemos a denúncia, esperando do poder público uma ação.
O Marrom nos disse que falou com o Tárzia, e o Tárzia disse, tem problemas na cidade, então, infelizmente, não dá para focar. Mas nós estamos falando de 2 mortes, né, de coronavírus. Não tenho, né, os diagnósticos levam 10 dias, mas tudo indica, foram internados, ficaram no hospital, e então que seja, numa emergência dessa, que o poder público vá até lá. Pode passar, por favor? Aqui é o Pinheirinho, então dá para fazer o bloqueio, né? Como em todas as cidades, tem uma entrada, aqui está as rotas, tem uma entrada aqui na saída e na entrada, dá para fazer, se a prefeitura de fato tiver compromisso com as pessoas, podem medir as temperaturas, né? Como fez a prefeitura de Caraguatatuba, mas eu acho que numa situação de emergência é importantíssimo que essas medidas sejam tomadas, assim como fizeram outros estados e municípios para que seja bloqueado. Então, nós estamos pedindo que sejam feitos testes. A Embraer fez a parceria com a Unesp, e o Pinheirinho dos Palmares fica ali do lado da Embraer, na mesma região, portanto, que seja tomada uma providência em relação a essa questão. Pode passar? Máscaras salvam vidas. A partir do dia 7 de maio, o uso será obrigatório. Caberá a regulamentação. Hoje eu protocolei com o presidente da Comissão de Saúde um pedido de reunião à Comissão de Saúde para apresentar e discutir as emendas e as mudanças necessárias ao meu projeto. Pode passar. Aqui são os casos que eu fiz um debate com o cientista da Unicamp no sábado, juntamente com também um cientista do INPE, e eles fizeram um mapa, e esse mapa, inclusive, está público, mas eles fizeram a diagramação, mas olha como está espalhando o gráfico que foi apresentado pelo Leandro, doutorando em demografia pela Unicamp, e aponta o espalhamento já do coronavírus pela região. E é preocupante que está indo para a região sul, e preocupante porque já chegou com 2 casos de morte, como já relatei aqui, no dia de ontem, da região do Sudeste, que é ali do Pinheirinho dos Palmares. Pode passar. Aqui é sobre o isolamento, eu acho que é um vídeo. Pode passar. O governo do estado divulgou um levantamento em que faz uma comparação entre o nível de isolamento de uma quinzena para outra e a relação disso com os casos de Covid. Vamos dar uma olhada aqui nessa tela, que mostra o seguinte: à esquerda aqui do seu vídeo está mostrando o índice de isolamento em São José dos Campos e cidades vizinhas. Caiu na quinzena passada de 62% para 57% na quinzena seguinte. E aí, a comparação que o governo fez foi com o número de casos no mesmo período. Então, no fim da primeira quinzena eram 155 casos, no fim da segunda quinzena, 422, um aumento de mais de 170%. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família, amor aos seus amigos, amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Vereadora, conclua. Eu queria também informar que eu fiz o requerimento na quinta-feira e foi aprovado por unanimidade o requerimento sobre a Guarda Municipal junto à Caixa Econômica. Na segunda-feira, como nenhuma providência foi tomada, fiz uma ação, que está a cópia aqui, representei, porque os vereadores já aprovaram aqui o requerimento por unanimidade da cesta básica, então, toda semana falando do mesmo assunto. Então, como essa questão da Caixa Econômica coloca em risco vidas de muitas pessoas,
Eu ontem fiz uma representação ao Ministério Público Federal, colocando a nossa preocupação em relação às filas do Correio e também às filas da Caixa Econômica. Nós temos a cidade aqui de Paraibuna, que é do lado de São José dos Campos, que já desde a semana passada tomou as providências. Queria, então, registrar que isso nós protocolamos no dia de ontem. Hoje de manhã falamos já na rádio, e queríamos aqui, nessa questão do Ministério Público, registrar que é importante sentar com o sindicato dos bancários, o Flávio, que tem sido um lutador, já há um mês que ele tem lutado pelas máscaras, né? Já pediu providências em relação às filas, né? Ele já registrou, inclusive, um ao vivo que ele participou das máscaras comigo. Infelizmente, a Caixa Econômica aqui da região já perdeu na Caixa um gerente aqui de Jundiaí por conta do coronavírus, né? Relatei isso a semana passada aqui, mas, então, nós, na medida em que no dia de ontem não tinha, infelizmente, nenhuma guarda municipal e nem foi distribuído as máscaras, fiz a representação que está protocolada, então está registrada. Eu gostaria, então, só de dar ciência a todos os vereadores, para a gente não ficar aqui toda semana pedindo, e as pessoas correndo o risco. Então, a nossa assessoria tomou essa providência. Da mesma forma que em relação ao Pinheirinho dos Palmares, né, fiz aqui o registro das 2 mortes, inclusive utilizei a foto... Ô, vereadora, só comentando, é que você está falando 12 minutos, vereadora. Já estou encerrando. Já está indo para 12, aí fica difícil. Tá bem. Já encerrando aqui, mim, só para falar aqui. E registrar que do Pinheirinho também está aqui pronta a representação ao Ministério Público Federal para não ficar pedindo. Então, nós vamos judicializar. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria só aproveitar esse momento aqui para agradecer a Fernanda, ao Robson e também ao Roger. Essas 3 pessoas, eles se irmanaram e fizeram uma doação muito bacana de alimentos para a paróquia Santa Luzia, e também ao Padre Nivaldo e toda a equipe por ter recebido lá esse apoio. Então, parabéns aí à Fernanda, ao Roger e também ao Robson por esse apoio maravilhoso em favor das famílias da comunidade da paróquia Santa Luzia. Próximo orador inscrito para falar no tempo de 5 minutos, vereador Maninho, 100%. Palavra ao vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero só aproveitar e pedir 1 minuto de silêncio na sessão de hoje para o senhor Levi Gonçalves, pai da professora Márcia, lá do Centro Comunitário de Jardim Morumbi, uma pessoa muito querida que faleceu na data de antes de ontem. Então, o senhor Levi Gonçalves. Obrigado, presidente. 100%. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras. O senhor presidente, hoje me traz aqui nesse microfone aqui, porque eu quero confessar que eu estou muito preocupado com a situação que a gente vem vivendo. A gente fica vendo aí, a gente está o tempo todo nas ruas, conversando com o povo. Vinha, né, que agora a gente está mais cauteloso também, devido ao coronavírus, mas o contato não para. E fico, sim, preocupado, que é muita gente em situação de fome, muita gente precisando de alimento. E eu, como vicentino, que sou há 15 anos, faço parte da Sociedade São Vicente de Paula, no qual eu parabenizo a Sociedade São Vicente de Paula por esse trabalho maravilhoso que faz com as pessoas menos favorecidas. Isso mesmo sempre fez, independente, agora está fazendo muito mais, mas está preocupante. Está preocupante porque a petição está muito, a gente fica vendo aí
governador preocupado com máscara. Importante, lógico, tem que ter precaução, sim, que o vírus existe, está morrendo gente, mas também não vejo ninguém falar nada sobre esse lado aí, o lado humano, que a fome também mata. Então, quero pedir encarecidamente aí que os nossos executivos aí, a gente possa fazer alguma coisa aí para tentar minimizar. Não sei de que maneira que isso tem que ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita, porque percebo que a tendência é piorar. Muita gente que precisa trabalhar, não está podendo trabalhar, motorista de Uber, taxistas, outros que vendem espetinho, cachorro-quente, só de delivery não existe, não está suprindo as necessidades. Muitos com aluguel, que tinha aluguel aí para pagar, o proprietário vai aguentando, mas chega uma hora que não tem jeito. E não é só disso também que se vive, né? Precisa da família. E uma coisa muito triste, eu, graças a Deus, eu nunca passei fome na minha vida. Mas sinto na pele daquelas pessoas que o filho pede uma comida e o pai não tem. Pede um pão e o pai não tem para dar para o filho. Então, é uma situação muito triste. Venho aqui nesse microfone aqui com muita tristeza de poder falar isso que está acontecendo, porque a gente tem contato com o pessoal lá de baixo, lá da rua, lá da favela. Então, essas pessoas aí estão sofrendo muito. Hoje, estivendo aqui, senhor presidente, fazendo uma pesquisa, conversando com os órgãos públicos aí sobre essa situação que me preocupa muito, e estive levantando aí o São José Sem Fome, no qual eu quero, é uma iniciativa voluntária, no qual eu quero solidarizar esse movimento, parabenizar, porque esse trabalho que eles têm feito, estão fazendo aí, é um trabalho recentemente, estive conversando hoje lá sobre isso, e as pessoas comuns, são um grupo de pessoas comuns, que se forma espontaneamente e prontificam a se organizar para ajudar outras pessoas nesse momento difícil em que vivemos. Esse movimento foi dado o nome de Covid-19 São José Sem Fome. Os voluntários se organizam para distribuições de forma gratuita, alimentos para pessoas em risco social de São José dos Campos. O primeiro ciclo de cadastro de família já foi encerrado, e nesse primeiro ciclo foram cadastradas 20 mil famílias. Então, desses 20 mil famílias, até hoje, já foram entregues 7.098 cestas. Então, a gente fica feliz de ter essas pessoas, esses voluntários, que fazem esse trabalho aí. Então, agora, nesse momento, eles estão focados na distribuição do restante dessas 20 mil famílias que foram entregues. Foram 20 mil famílias, foram entregues 7 mil, então tem 13 mil famílias ainda inscritas lá para poder receber essa cesta básica aí. Mais uma vez, eu parabenizo aos nobres criadores e voluntários desses programas humanitários, porque a gente tem que poder fazer algo, o momento é agora. Então, lá eles recebem as doações, quem quiser contribuir, seja doador ou voluntário, acesse sjcsemfome.com.br, como contribuir. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, e a gente agradece aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Maninho. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita.
Senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio aí para o nosso poeta que morreu ontem, o Aldir Blanc. Aldir Blanc, pessoa maravilhosa que deixou um legado para a música popular, para a literatura, para tratados, que foi um expoente no nosso país. E todo mundo, infelizmente, só conhece ele pelo Bêbado Equilibrista, mas ele tem uma seleção de músicas maravilhosas. E também queria falar que mais uma vez, tem muitos comerciantes aí que, embora estejam no prejuízo, estão com os estabelecimentos fechados, já não tem capital para continuar pagando a mão de obra, mas estão aí correndo atrás das campanhas, atrás de alimentos, não só para os seus funcionários, como também para muitos moradores. Que não adianta a gente vir fazer o discurso aí que a violência aumentou, que isso, aquilo. Como se diz, né? Até o Messias lá de Brasília já falou que casa que falta pão, todo mundo berra e ninguém tem razão, né? Então, como diz aí o Calazans, estive conversando com ele um pouquinho agora a respeito desse problema aí, não só da pandemia, mas principalmente pela fome que a população está fazendo. E ele me alertou que isso também está um problema vai passar a ser um problema de segurança nacional. Então, eu acho que mais que nunca está na hora de parar o discurso e começar as pessoas a ser mais generosas e continuarem com as atividades, com os atos isolados que estão fazendo. Porque nós que trabalhamos com a periferia, nós sabemos quais as dificuldades que esse pessoal está passando. Então, não é o pessoal que está nervoso porque comeu muito, que foi fazer uma caminhada. É o pessoal que comeu pouco, que ficou o dia inteiro dentro de casa, escutando pai e mãe, filho e criança pequena chorando. E quantos apelos nós estamos recebendo aí dos gabinetes, não deve ser só eu, de criança que está sem leite, que não tem o que vai fazer, que é o único saco de fubá, que ganhou do vizinho, já acabou, e por aí vai. Então, eu acho que está na hora daqui, todos nós, se unirmos para uma causa maior chamada povo joseense e o povo brasileiro. Isso não é uma campanha de partido, não é uma politização de pandemia, não. É uma conscientização de auxiliar agora o ser humano. O Wagner está falando agora, que o José Luiz já tinha informado, que só no dia de hoje aconteceram 600 mortes no país. Então, eu acho que está na hora da gente parar com essa politicagem que é pró ou contra. Eu acho que esse vírus está correndo sozinho, independente da nossa opinião. Esse vírus está aí no ar, está em tudo quanto é lugar, que não vai depender da nossa opinião, do nosso partido político. Então, a gente sabendo que ele é muito maior que nós, apesar da sua pequenez, nós temos que nos unir, porque realmente a coisa não está brincadeira. E eu queria aproveitar e fazer um apelo, que eu ouvi até num comentário aí que estava se falando na rede, que a pessoa estava falando do problema de arrumar a cesta básica para os moradores e falar assim, você quer ganhar voto? Não é ganhar voto não, gente, é não perder vidas. Não perder vidas, porque a gente não adianta ficar aqui batendo no peito que nós somos a favor da vida, que nós somos contra o aborto, que nós somos isso, aquilo, e chega nessa hora, as nossas diferenças vão ser maiores do que os nossos apelos, que a nossa necessidade que nós estamos vendo, nosso povo. Então, eu queria pedir aqui encarecidamente, pedir para o Felício, para ele encampar uma campanha, encabeçar uma campanha, porque esse problema está saindo das nossas fronteiras, está saindo do nosso controle. Daqui a pouco é mais gente assaltando por causa de 1 litro de leite. E eu sei que o judiciário não vai ser benevolente com ninguém, vai ser preso como se tivesse com 1 quilo de maconha. Pode ser até que seja pior, né? Então, eu queria realmente que nós fizéssemos uma força-tarefa aqui para que essas cestas básicas chegassem às casas dos mais necessitados. Palavra, a vereadora Amélia Naomi. Também quero aqui falar um trecho de... O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil
nunca foi ao Brasil. O Brasil não merece o Brasil está matando o Brasil. Viva! Com a palavra, o líder de governo, vereador José Dimas. Viva o Brasil, viva o meu Brasil, o nosso Brasil, a nossa cidade. Senhor presidente, teria muitas coisas para falar hoje, mas pessoas que nos acompanham merecem, né? Coisas saudáveis. Senhor presidente, solicito que a votação seja em bloco e a inclusão de algumas indicações. Indicações 1548 a 1551 e os requerimentos 772 e 773. E também o destaque ao requerimento 773. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Certo, vai falar? Você vai falar? Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu só, não sei se já foi pedido, mas pedi aqui um minuto de silêncio também para a Ana Lúcia Pigatti, que que morreu agora ontem, também vítima do coronavírus. Ela e a mãe dela, na verdade, estavam doentes. A mãe dela se salvou, foi curada, e ela, 92 anos, foi curada, e ela não resistiu e faleceu ontem. É nossa amiga, Zé Dima também lembra dela. Participávamos juntos do grupo de oração Nossa Senhora de Fátima há alguns anos atrás, né? Era uma pessoa muito ativa, muito benevolente, né? Participava aí de todas as ações na sociedade. Infelizmente, veio a falecer, uma perda irreparável para nós. Então, que a Câmara possa homenageá-la também com um minuto de silêncio. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, o requerimento 773 solicita informações da Prefeitura sobre a distribuição de máscaras de proteção nos locais destinados aos terminais de embarque e desembarque. Estou solicitando porque ainda tem muita gente sem as máscaras, e então que a Prefeitura diga onde estão sendo. E também já fiz uma indicação para que seja feito lá no ECO. A vereadora Juliana Fraga trabalha lá direto, mas como as domésticas, Juliana, manda mensagem, manda foto todos os dias, hoje eu recebi foto de novo do Aquários. Aliás, vou fazer a sequência de foto do ônibus do Aquários, que infelizmente está lotado, e o Aquários é a região que mais teve o caso e que está sendo espalhado. E o ônibus é lotado. Então, estou todos os dias guardando as fotos para depois, inclusive, judicializar e cobrar da Prefeitura, porque não fez a tarefa. Passaremos ao processo de votação das atas, e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 23 de abril de 2020, 24ª sessão ordinária. 28 de abril de 2020, 25ª sessão ordinária. 30 de abril de 2020, 26ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, as moções e os requerimentos. Em votação, o requerimento e a moção que sofreu destaque pelo vereador José Dimas.
Em votação, o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Portanto, rejeitado o documento. Com 4 votos favoráveis, está rejeitado o documento. Em votação, as moções e os requerimentos, constante da pauta da sessão de hoje, 5 de maio de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio a pedido dos vereadores. Wagner Balieiro, Sérgio Camargo, Lino Bispo, Dulce Rita. Pelo passamento dos senhores Miguel Luiz Martins, Francisco Ribeiro da Silva, Ana Lúcia Picatti, Levi Gonçalves, Aldir Branchi. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.